Agora, Jesus cometeu pecado ao dizer ser Deus? Não, por quê? Ele é Deus. Mas se um ser humano diz que ele é Deus, ele comete o quê? Então vamos lá. Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar de quem? O lugar do Deus Todo-Poderoso. Os papas, nós temos o lugar do Deus Todo-Poderoso. Tem mais. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode, preste atenção, o que o Papa pode? Segundo os documentos da Igreja Católica, dicionário Lícius Ferrari, ou dicionário eclesiástico católico de Lícius Ferrari. O Papa é de tão grande autoridade que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Ele pode modificar a lei. O que quer que seja que Deus ou o Redentor, que é Cristo, faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. É isso que a Igreja Católica Romana ensina sobre o Papa. Ele pode mudar a lei. Ele é o substituto de Deus. Rui Barbosa, soteropolitano. E Rui Barbosa era uma pessoa muito inteligente, um conhecedor das leis. Em certa ocasião, Rui Barbosa estava na Alemanha e ele entrou em contato com esse livro chamado O Papa e o Concílio. E quando Rui Barbosa leu esta obra, eu tenho esta obra em casa, os 2 volumes. Quando Rui Barbosa leu esta obra, O Papa e o Concílio, ele ficou tão estupefato com as declarações feitas nesse livro, por um homem que assumiu o pseudônimo de Janus, porque se tivesse identificado quem era, certamente teria morrido na Alemanha. Então ele usa um pseudônimo, escreve uma obra, e ele reúne todos os documentos que a igreja tinha para falar a respeito da visão que a igreja tinha do Papa e da sua autoridade sobre a igreja e sobre o Estado. Rui Barbosa, como um jurista, entendendo que o Estado é laico, disse: esse livro é uma verdadeira aberração. Eu vou traduzi-lo para o português, para que as pessoas no Brasil, que são na sua maioria católicas, saibam o que a igreja pensa sobre o Papa. E ele traduziu. Ele não só traduziu, como ele fez uma introdução. Só que Rui Barbosa era uma pessoa muito prolixa, e a introdução dele ficou maior que a própria obra. Então, em português, o volume 1 é a introdução de Rui Barbosa, e o volume 2 é a obra original. E o que diz Rui Barbosa nessa obra? Ele reúne os documentos para dizer que a igreja acredita que o Papa é o próprio Deus aqui na terra, e tem o poder de mudar as leis. Ele tem o poder de perdoar pecados, mudar a lei de Deus, e ele tem autoridade máxima sobre todas as pessoas. E ele cita nessa obra documentos da igreja bem antigos, um deles que fala a respeito de um voto que é feito, ou foi feito no passado, na Idade Média, onde esses seguidores do Papa deveriam estar dispostos a fazer o que fosse necessário para que a ordem fosse mantida na igreja. Isso, é claro, que envolvia severas perseguições.